por que Deus permite que fracassemos? Por que será que Deus permite que nós venhamos fracassar em nossa vida? Muitas e muitas pessoas que você conhece que já um dia experimentaram a bênção, a graça, a presença, a misericórdia de Deus, e ao longo da caminhada, essas pessoas fracassaram, essas pessoas tropeçaram. E por que será que Deus deixa que isso aconteça conosco, né? Diz assim a palavra, Lucas 22, 31 ao 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Irmãos, fracassar na vida, isso não é uma coisa absurda. Nós vamos encontrar, e você conhece muitas pessoas, e até mesmo você já passou talvez por um fracasso, um deslize na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, e talvez você conheça até alguém que fracassou e até hoje ela permanece no seu fracasso. Ela se tornou uma vítima, ela se tornou, vamos dizer, prisioneira da sua derrota, do fracasso que ela experimentou na sua vida. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos homens, muitas pessoas de Deus que também elas falharam, elas fracassaram. Quando você olha, por exemplo, para Noé, Noé fracassou na sua caminhada. A Bíblia diz que um dia ele ficou bêbado. A Bíblia diz que Abraão também, ele mentiu sobre a sua esposa, Sara. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele um dia assassinou um egípcio. Moisés, o grande libertador de Israel, aquele que subia ao monte, Deus deu os 10 mandamentos para ele, ele cometeu um assassinato. Nós olhamos para a vida de Davi, né? Davi, ele cometeu adultério, depois mandou matar um homem, tentou encobrir os seus pecados. Mas o que é interessante é que todos esses homens, eles não permaneceram nos seus fracassos. Eles fracassaram, mas eles mudaram a rota da sua vida. E às vezes nós perguntamos por que será que Deus permite que isso aconteça, que pessoas de Deus, elas venham cair em pecado. Irmãos, é claro que na Bíblia, quando nós olhamos para isso, é para nos ensinar. É para que eu e você venhamos aprender com esses homens e nós não venhamos cometer os mesmos erros, as mesmas falhas que eles cometeram. Se está na Bíblia, é interessante que normalmente quando nós erramos, quando nós falhamos, qual é a nossa tendência? É esconder. Nós não queremos apresentar, nós não queremos falar das nossas falhas, das nossas fraquezas, nós não queremos falar daquele lado negro da nossa vida, aquele lado sombrio da nossa existência. Normalmente nós queremos falar das coisas boas que nos aconteceram. Mas essa noite nós temos um texto da Bíblia, que é a história de um homem que na verdade ele vai falar do seu fracasso, ele vai falar do seu erro, ele vai falar do seu deslize, mesmo que seja na voz de Lucas, na voz de Mateus, na voz de Marcos, mas está bem registrado na Bíblia. Imagine algo na sua vida ser registrado para sempre, ser
exposto para sempre a sua falha, o seu erro. E nós sabemos no nosso texto que Jesus ele tem uma conversa com Pedro e ele diz: olha, Pedro, Satanás ele pediu para peneirar, para sacudir vocês. Às vezes a gente lê o texto e pensa que é só Pedro, mas na verdade a intenção do inimigo era sacudir, balancear todos os discípulos. No caso de Pedro, a ação ela foi mais intensa. Pedro como líder. E aí Jesus dirige a palavra para Pedro, mesmo que Satanás esteja reivindicando a todos. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Diante dessa palavra, Pedro já toma a palavra e ele vai dizer: ah, Senhor, de maneira nenhuma. Eu acho que o Senhor deve estar enganado com esse negócio aí de dizer que eu vou falhar, que o diabo, que Satanás vai peneirar a minha vida. Eu estou pronto até morrer se for necessário. Veja que Pedro ele vai dizer: olha, eu estou pronto a qualquer coisa. Eu estou pronto a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Então, esse Pedro ousado, esse Pedro cheio de coragem, coloca nos seus lábios essas palavras, mas logo em seguida Jesus vai dizer: olha, hoje, antes que o galo cante, simplesmente você vai me negar 3 vezes. E aí nós sabemos o que aconteceu. Pedro falhou. Pedro fracassou. E a pergunta é: por que Deus permite que nós venhamos fracassar? Qual é a intenção de Deus? Jesus não poderia ter guardado Pedro do fracasso dele, da negação dele? Porque o próprio Jesus disse: olha, eu orei por você, eu intercedi por você. Mas o texto vai dizer que ele negou Jesus. O texto vai dizer que ele falhou. E por quê isso? Vamos para mostrar algumas coisas para nós. Para mostrar algumas coisas para nós, que estamos aí no século 21, e aprender com o fracasso de Pedro, aprender com essa história. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que nenhum cristão ele está além da possibilidade do fracasso. Ninguém está além da possibilidade do fracasso. Veja que nessa conversa com Pedro, Jesus ele apresenta a fraqueza de Pedro. Ele apresenta a debilidade, a fragilidade humana. Ele está dizendo: Pedro, você carrega dentro de você a possibilidade do fracasso, a possibilidade do erro, a possibilidade de você cair na caminhada, a possibilidade de você fraquejar na sua jornada. E para piorar, Pedro, além de você carregar dentro de você essa vulnerabilidade para o erro, para o fracasso, Satanás ele pediu para peneirá-lo como um trigo. Satanás, ele exigiu, ele reivindicou para peneirá-lo você. É interessante que essa palavra aqui, a frase peneirá-los como trigo, é despedaçar alguém. E Jesus está usando aqui uma linguagem rural, que era o processo quando o trigo ele era peneirado. E no processo de peneirar, de joeirar o trigo, normalmente o agricultor, primeiro ele pegava aquele trigo e ele espalhava em um local específico para aquilo onde era debulhado, e depois ele pegava um instrumento e eles iam batendo naquele grão, até que aquele grão ele fosse solto daquele feixe de trigo.
Era como se Satanás estivesse dizendo: olha, eu vou pegar vocês, eu quero pegar você, Pedro, quero pegar esses discípulos e eu vou açoitá-los, eu vou feri-los, eu vou machucá-los. Assim como o trigo, ele era, vamos dizer, agredido, machucado ali no local onde ele era debulhado. Mas depois que isso acontecia, existia um segundo momento, quando o agricultor, ele pegava um garfo bem grande e ele jogava aquele, vamos dizer, no ar, aqueles maços de trigo, e o vento levava a palha. Quando o vento levava a palha, os grãos, que era pesado, ele caía no chão. A ideia que Jesus está dizendo aqui é que Satanás, ele queria esmagá-lo, tanto os discípulos como a Pedro, deixá-los feridos, assim como havia acontecido com Judas, ao ponto de não existir nenhuma fé, nenhuma certeza, nada de Deus no coração de Pedro. Então Pedro estava em perigo nesse momento. Satanás estava prestes para atacá-lo, para levar Pedro ao fracasso. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, essa é a grande verdade. Todos nós, ninguém pode dizer: eu nunca vou errar na minha vida, eu nunca vou falhar na minha vida, eu nunca vou fracassar na minha vida. E Pedro, ele não vai se esquecer dessas palavras de Jesus, porque mais tarde, lá em sua carta, ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, ele anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, nós precisamos vigiar, estar atento para não falharmos, para não fracassarmos, porque é parte da existência humana o fracasso. Ninguém pode se orgulhar e dizer: eu nunca vou falhar, eu nunca vou fracassar. Você não está além dessa possibilidade. Todos nós estamos aquém, todos nós carregamos a debilidade em nossa vida. Não importa se você é um jovem ou se você tem 80 anos, porque algumas pessoas pensam que com o passar do tempo as tentações vão diminuir, o peso do pecado vai diminuir. Não, mas com o passar do tempo, irmãos, as mesmas lutas continuam, as mesmas batalhas continuam. Um cristão, confidenciando sobre essa realidade, ele disse o seguinte: olha, quando eu era jovem, e eu havia lutado ferrenhamente em uma área da minha vida que era a área sexual. E quando eu cheguei aos 50, eu disse: será que desapareceu? Mas ainda estava lá, a mesma batalha, a mesma tentação. Passaram-se os anos, mas a tentação estava lá, o desejo estava lá. Aos 80 anos, continuava comigo, porque não vai passar. A tentação não vai passar, o potencial da fragilidade não vai passar, o potencial de você falhar, de você errar, não vai passar. Então a queda, o fracasso de Pedro é para mostrar isso. Nós fracassamos porque ninguém está além. Nós carregamos em nosso DNA a possibilidade de você tropeçar, de você errar. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado. Cuidado, olhe, vigie, para que você não caia. A segunda lição que nós aprendemos: primeiro, nenhum cristão está além da possibilidade do fracasso. Segundo, Satanás muitas vezes nos ataca no ponto de nossa fraqueza, no ponto de nossa força, e não no ponto de nossa fraqueza. Se você olhar para o texto,
você vai ver aonde foi que Satanás atacou Pedro. Onde é que Pedro ele vai falhar? Justamente no ponto da sua fortaleza. Toda vez que você encontra Pedro na Bíblia, você vai ver aquele homem que é o primeiro a falar. Ele é o primeiro a dizer, deixa-me ter contigo. Quando Jesus diz, olha, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem, ele vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você olha para a vida de Pedro, ele se apresenta como essa pessoa destemida, ousada, corajosa, que não teme nada, que enfrenta qualquer situação, que está disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. As palavras de Pedro evidencia a sua fortaleza, evidencia coragem. As palavras de Pedro é como se ele estivesse dizendo, Senhor, aonde o Senhor estiver, eu sempre vou estar ali, eu sempre vou estar contigo, eu sempre enfrentarei qualquer coisa, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou te deixar, mesmo que todos se escandalizem, eu, porém, nunca farei isso. Se todos se deixarem, eu não vou te deixar. Se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Eu sempre vou estar contigo. Eu sempre vou ser leal ao Senhor. Então Pedro, ele pensava que ele era mais crente, que ele era mais forte, que ele era melhor do que os seus irmãos. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou a exceção. Eles podem se escandalizar. Eles podem tropeçar, Senhor. Eles podem errar. Mas, Senhor, eu estou pronto. Eu estou preparado. Quando ele diz no versículo 33, eu estou pronto. Ele está dizendo, Senhor, eu estou preparado para morrer pelo Senhor. Eu estou preparado para dar minha vida pelo Senhor. E aí nós vamos perceber que naquela mesma noite, a sua fraqueza, ela é mostrada, ela é evidenciada, e suas promessas, suas palavras, elas são quebradas. Pedro falhou justamente naquilo que ele prometeu, naquilo que ele se julgava o melhor. Ele falhou justamente onde ele disse que não falharia. Irmãos, isso nos ensina algo muito precioso. Satanás, às vezes nós pensamos que ele vai atacar a nossa fraqueza. Mas muitas das vezes é a nossa área de fortaleza. Sabe por quê? Porque na nossa fraqueza nós cuidamos. Ah, eu tenho um problema nessa área, então você vigia. Ah, eu tenho um problema com bebida, eu tenho que passar longe. Eu tenho um problema com isso, eu tenho que cuidar. Nós estamos vigiando a nossa debilidade. Vigiando é a nossa fraqueza. Estamos nos guardando, nos protegendo. Mas os nossos pontos fortes, isso aí não. Esse problema aí, tranquilo, eu tiro, é de letra. Essa área está garantida. Isso pode ser problema para você, mas para mim, de jeito nenhum. Essa área eu já superei, eu já venci. E aí nós pensamos e nós afirmamos, olha, esse é o único problema que eu não tenho na minha vida. E aí nós achamos, colocamos aquilo como fortaleza da nossa vida. Foi o que estava acontecendo com Pedro. Foi o mesmo que aconteceu com Elias. Qual era a fortaleza de Elias? Qual era o ponto forte de Elias? Sua coragem, sua ousadia, ser um homem destemido que enfrentava
reis, que enfrentava falsos profetas, que orava e caía fogo do céu, mas de repente, esse mesmo homem ousado e corajoso, ele está temeroso, ele está fugindo, ele está com medo, ele está dizendo: Senhor, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Então a história de Pedro, ela nos ensina essa verdade. Satanás, muitas vezes, nos ataca no ponto de nossa fortaleza e não no ponto da nossa fraqueza. Pedro disse: jamais. Ele é corajoso. Ele enfrenta, ele é tão ousado que ele é capaz de andar sobre as águas. É o único discípulo que andou sobre as águas. É o único que pegou de uma espada e decepou a orelha de um soldado. Ele é corajoso. Mas é justamente nessa área que ele vai falhar. É justamente na sua fortaleza que ele vai se tornar fraco. Então essa é uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto. A terceira lição que nós aprendemos é que Deus permite que falhemos para nos despojar de nossa excessiva autoconfiança. Se você olhar para o texto, nessas conversas, a confiança de Pedro é excessiva. Ele está cheio de autoconfiança. Ele está cheio de si mesmo. Como eu já falei, para eles, todos têm a possibilidade de falhar. Todos podem errar. Mas ele, não. Ele não. Ele está cheio. Ele está ensimesmado consigo mesmo. Ainda que todos te rejeitem. Ainda que todos te abandonem. Eu não. Eu não vou. Sabe por que Pedro falhou? Para que ele fosse despojado do seu excesso de autoconfiança. De autoconfiança. Ele se achava. Depois dessa trágica queda e fracasso de Pedro, nunca mais ele iria se gabar, como ele fez nessa noite. Nunca mais ele ia presumir que ele era o melhor entre os seus irmãos. Nunca mais ele seria tão arrogante, tão autoconfiante. Ele teria que passar por esse caminho do fracasso. Ele teria que passar, experimentar a dor do fracasso na sua alma, para ele aprender essas verdades, para que ele fosse despojado desses sentimentos, desse coração, dessa visão voltada para si mesmo. Irmãos, às vezes, muitas vezes, em nossa caminhada, nós falhamos. O Senhor permite que isso aconteça conosco. Nós batemos, vamos dizer, com a cara no chão, para depois admitir que nós não somos nada. Às vezes nós somos lançados no pó, para lá no pó, nós entendermos que nós não podemos nada. Nós não somos capazes de nada. Nós não podemos conseguir nada. Muitas das vezes o fracasso, ele nunca parece ser uma coisa boa. Mas se o fracasso, se a nossa derrota, se a nossa fraqueza, ela é capaz de tirar a nossa autoconfiança, ela é capaz de tirar a nossa arrogância, o fracasso se torna um presente de Deus. Foi um presente de Deus na vida de Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo. Nunca mais se gabaria da sua coragem.
nunca mais diria certas palavras. Porque às vezes, irmão, muitas e muitas vezes, nós dizemos o mesmo que Pedro. Eu não. Você olha o irmão que falha, você vê o irmão que erra, que toma um caminho diferente, tem uma atitude diferente, você diz, eu não faria isso, eu não faço isso. Todos podem até fazer, mas eu não. Eu não. Irmãos, nós estamos às vezes como Pedro, cheios dessa autoconfiança, confiando às vezes em nós mesmos, em nossa capacidade, em nossa habilidade. É por isso que às vezes Deus permite que nós venhamos fracassar. Porque Ele está dizendo, você não está além dessa possibilidade de fracassar. Todos nós aqui essa noite podemos fracassar. Todos nós aqui essa noite podemos ir ao pó. Todos nós aqui essa noite podemos ter a mesma atitude de Pedro. Às vezes o inimigo ataca aquela área da nossa fortaleza. E às vezes Deus permite que isso aconteça para nos despojar. Ele quer tirar algumas coisas do nosso coração. Irmãos, porque é o homem no pó, é o homem abatido pela vida. É o homem machucado pela vida, é a pessoa machucada pela vida que ela aprende. Muitas vezes a humildade, a depender de Deus, a confiar em Deus. Quando a pessoa olha para a sua capacidade e diz, olha, o que eu tenho não é capaz de mudar a minha vida, não é capaz de resolver o meu problema, a minha capacidade, a minha força, a minha habilidade, o meu poder, a minha influência não é capaz, somente Deus pode, somente Deus pode. E às vezes nós vamos reconhecer isso somente quando nós estamos lá embaixo, lá no pó. Por isso que às vezes Deus permite que nós venhamos fracassar. Mas uma quarta lição ainda sobre esse texto. É que Deus pode restaurá-los de seus erros. Se você permitir. Deus pode. Isso mostra, irmãos, que mesmo quando eu e você fracassamos, eu e você erramos, eu e você falhamos, Deus continua sendo misericordioso. Deus não muda. Se você olhar para essa história de Pedro, você vai ver dois fatos encorajadores na maneira como Jesus tratou a Pedro. Você vai ver, você percebe que Jesus nunca criticou Pedro? Não criticou. Nem nessa hora. Nem quando Pedro se mostra autoconfiante, cheio de uma força excessiva, de uma confiança excessiva. O Senhor não criticou Pedro. Mesmo depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, o Senhor não criticou Pedro. Ele não criticou. E uma outra coisa é que ele não desistiu. Ele não desistiu de Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia o que Pedro ia fazer. Ele sabia como Pedro ia reagir naquele dia, naquela noite. Mas é interessante que quando você olha para o texto, você vai ver o Senhor dizendo, Pedro, quando você se converter. Ele não está dizendo, se você se converter, mas quando? Se tem uma possibilidade, tem ali a potencialidade da dúvida, mas quando? É certo. Ele está dizendo, Pedro, você vai voltar. Pedro, você vai mudar. Pedro, você vai se converter. Porque Jesus sabia o coração de Pedro. Jesus sabia do seu terrível pecado e fracasso. Mas que Pedro voltaria.
Não é interessante isso? Que Jesus tem mais fé em Pedro do que Pedro em Jesus. Porque Jesus está dizendo, olha Pedro, você vai voltar. E eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para você. Quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Ele estava dizendo, Pedro, você não vai ser o mesmo depois. Você não vai ser a mesma pessoa depois. Dizem que um osso que está quebrado, geralmente se torna mais forte depois de curado. Então essa fratura na vida de Pedro não é para o seu fracasso, mas é para torná-lo mais forte ainda, para fortalecê-lo ainda. Então, irmãos, essa noite Deus pode tocar aí nesses nossos lugares fragilizados, quebrados, e nos tornarmos pessoas mais fortes nele ainda. É isso que Ele quer. Não importa se você falhou, se você fracassou, se você errou. Assim como Pedro, existe a possibilidade da restauração. Existe a possibilidade do perdão, existe a possibilidade da mudança, existe a possibilidade que a bondade de Deus se manifeste na sua vida, mesmo que o diabo queira amassar você, maltratar você, Deus pode mudar a sua vida. Nesse processo de fracasso de Pedro, o que Pedro ele perdeu? Pedro, ele perdeu sua vaidade. Ele perdeu seu orgulho. Ele perdeu sua autoconfiança. Ele perdeu a sua impulsividade precipitada. Ele perdeu aquela excessiva confiabilidade em si mesmo. Ele perdeu isso. Mas o que Pedro ganhou? Ele ganhou humildade. Ele ganhou uma nova confiança em Deus. Ele ganhou uma coragem que pode ser testada. Ele ganhou uma nova determinação em servir a Cristo. Ele teve uma nova experiência. Então, as coisas que ele perdeu, ele realmente não precisava. Ele não precisava. E as coisas que ele ganhou, não poderiam ter vindo de outra maneira. Só teriam vindo pelo fracasso, pela dor. Então, da mesma forma, irmãos, Deus nos redime dos nossos erros. Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós caímos. Essa história de Pedro, ele está a nos dizer que existem esperança. Mesmo depois que você fracassou. Mesmo depois que você errou. Mesmo depois de 3 vezes, você disse, eu não conheço Jesus. Mas o Senhor está dizendo, quando você voltar, Pedro. Vamos há muito nessa história de Pedro. O mesmo Pedro que negou o Senhor, foi o mesmo Pedro que seguiu até o pátio. Você já viu que ninguém mais seguiu Jesus? Foi o mesmo Pedro que negou. O mesmo Pedro que praguejou, que amaldiçoou a si mesmo. Era aquele mesmo Pedro que havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que Deus olha além da nossa fraqueza, além do nosso fracasso. Ele olha o meu e Ele olha o seu coração essa noite. E Ele está disposto a dizer, olha, eu tenho graça para você, eu tenho misericórdia para você, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a sua história. Você não pode ficar onde está, você deve prosseguir, você deve avançar. Então, por que nós fracassamos? Para mostrar que nós carregamos essas
possibilidade do fracasso. Nós não estamos além do mal, do fracasso. Nós fracassamos porque muitas das vezes Satanás nos ataca no ponto da nossa força e não da nossa fraqueza. Nós fracassamos porque Deus permite que falhemos para que a nossa excessiva confiança seja despojada. E Deus pode nos restaurar dos nossos erros, se você correr para Ele. Coloque-se em pé, nessa hora, em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Que você feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, por esse momento diante do Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor, por essa reflexão da Tua palavra. Que a Tua palavra, ela fique na nossa mente, em nosso coração. Que seja, meu Deus, de inspiração na nossa caminhada, na nossa jornada. Que o Senhor esteja esta noite restaurando vidas. Estamos em uma quarta profética e nós cremos na restauração de vidas. Nós cremos, ó Pai, o Senhor pode restaurar aquele que está no seu lar agora. Aquele homem, aquela mulher, aquela família, aquela casa, o Senhor pode tocar, o Senhor pode ministrar, ó Pai. Nós oramos nessa noite por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que estão doentes. Visita, Senhor, agora no seu lar. Nós liberamos uma palavra de saúde, ó Pai, essa pessoa que está agora na sua casa, Senhor, que está, ó Deus, participando, ó Deus, desse culto, Senhor, nós liberamos uma bênção sobre esta vida, que ela seja tocada, visitada pelo Espírito do Senhor, pela presença do Senhor, que a bênção do Senhor invada essa casa e esse lar. Nós abençoamos, ó Deus, cada um que está aqui, ó Deus de milagres, Deus de poder, Deus de maravilhas. Pai, abençoa, Senhor, cada um, abençoa, Deus, a tua igreja, conduz a tua igreja, nos dê, ó Deus, um restante de semana abençoador na tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito essa noite em nossas vidas, em um nome precioso de Jesus. Amém. Vamos terminar o nosso culto ainda de pé. Amanhã às 15 horas, tarde da bênção. Sexta, temos oração também à noite, amanhã com as mulheres. Sexta-feira às 19 horas, oração. Sábado, nós teremos o culto dos homens, vai ser lá na casa do irmão Luiz. E também teremos o culto das mulheres também, ali no Tiradentes, na casa do Rogério e da Andréia. Vai ser um momento abençoador. Tem os endereços, vamos disponibilizar o endereço do culto dos homens. Nós vamos estar, irmãos, o culto dos homens às 19h30, vai ser às 19h30, das 19h30 às 20h30, o culto dos homens. Eu havia falado 19 horas, mas vai ser às 19h30. Então, você que é homem, participe, vai ser uma bênção. Vamos colocar na sexta-feira o endereço certinho, em o nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Pai, obrigado, e pedimos que o Senhor nos leve em paz ao nosso lar. Guarda cada um que está aqui, leva debaixo da bênção e do teu cuidado. Obrigado por essa noite, por tudo. Oramos no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. O Senhor te abençoe. Está encerrado o nosso culto essa noite, em nome de Jesus.